Falando de livros. Falei que era rápido, são 9h19, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. Integrante de uma geração criada com acesso pleno à internet, o pesquisador Marco Antônio Alves visitou o passado, descreveu a evolução de discursos e práticas, tomando como base as investigações de Michel Foucault para compor a tese O Autor em Cena, uma investigação sobre a autoria e seu funcionamento na modernidade. O trabalho fala da relação do autor com a obra, sobre direito do autor e mereceu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese deste ano. Quem conversa com a gente sobre esse trabalho e essa relação autor e obra é ele, Marco Antônio Alves. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu? O prazer é meu, muito grande. Antes de mais nada, parabéns em nome de toda a equipe, viu? Obrigado, muito obrigado. Marco, essa questão da relação entre autor e obra não é uma questão tradicional na filosofia. Por que a escolha deste tema para a sua tese de doutorado? Bom, de fato, o que me motivou a estudar esse tema não foi exatamente o interesse pela história, e muito menos por algum, digamos assim, assunto tradicionalmente discutido e sempre retomado na tradição filosófica, mas, sobretudo, uma inquietação, digamos assim, contemporânea que nós temos em relação às mudanças pelas quais os discursos vêm passando, né? O que eu chamo de discurso aqui pode ser produção textual, mas qualquer criação, produção do intelecto humano, que nos dias de hoje, com a internet, com os meios digitais, elas assumem novas formas, elas são recepcionadas de diversas maneiras diferentes das tradicionais, elas circulam de forma diferente, geralmente mais fragmentada, e isso coloca em questão, coloca em xeque essas formas de organização tradicionais do discurso, como a noção de uma obra unitária, a ideia de um autor, de um indivíduo como criador original de uma obra. Tudo isso é colocado em questão hoje em dia, sobretudo com a internet e o meio digital. E foi isso que me motivou justamente a olhar para o passado e tentar entender um pouco como que se construíram, né, como que essas noções que são tipicamente modernas se construíram, em que momento histórico, quais práticas, quais discursos criaram isso e por que isso está em questão hoje, por que isso está em crise hoje. E é comum, né, atualmente se pensar o autor como sendo proprietário de sua obra. Porém, em sua tese fica claro que essa relação nem sempre existiu. Quando que surge essa relação autoral? Pois isso é uma coisa curiosa, como que, digamos assim, concepções que são relativamente recentes na história, como que elas se naturalizam, se petrificam, vamos dizer assim, de tal maneira que a gente perde a dimensão histórica e o caráter recente dessas construções e dessas coisas, digamos. A noção de autor como proprietário é algo relativamente recente. Basicamente, no direito, isso só começou a existir no século XVIII. Então, é estranho a gente perder de vista o fato de que durante séculos e séculos, toda a Idade Média, o princípio da modernidade, a antiguidade, não se falava em propriedade intelectual, em direitos autorais. Isso não significa que não havia, obviamente, criação artística, criação nas diversas áreas do conhecimento, etc. Né? Eu acho que é curioso como que algo recente, de repente, se torna universal, se torna necessário, né? Enfim. Você está falando aí, não se falava em direito autoral, né, no final da Idade Média, e a imprensa, o advento da imprensa, nesse período do final da Idade Média, reconfigurou as relações com a escrita. No caso dessa relação autor e obra, como ela foi afetada? Pois no final da Idade Média, a gente ainda está num momento ainda de cultura manuscrita, né, a imprensa só vem no século XV. Mas ainda nesse período de cultura manuscrita, no século XIV e início do século XV, eu também me interessei por estudar esse período na minha tese, justamente porque já ali a gente percebe uma série de mutações nessa cultura manuscrita e no que diz respeito à autoria, uma mudança importante e que eu me preocupei em analisar foi justamente a tendência de escritores contemporâneos, né, daquela época, começarem a se interessar por organizar suas obras, seus textos, né, na forma de um livro unitário. Né? Livro unitário é aquele composto por textos de um único autor. Né? A tendência, né, mais comum na Idade Média era
os textos circularem na forma de miscelâneas, na forma de coletâneas, né, na qual se misturava obras, assim, textos de diferentes autores de diferentes épocas, né, e a partir dessa época começa a haver essa preocupação, digamos assim, em conferir uma unidade, e uma unidade centrada na figura do autor. Isso, diferentes escritores desse período, século XIV e XV, começaram a ter tanto organizar suas obras assim, como também se relacionar com as obras de outros pensadores, de outros autores, né, preocupando em atribuir autoria, em fazer uma interpretação sistemática do pensamento de um autor, etc. Começou-se aí também uma preocupação com a autenticidade dos textos, enfim. Então mudou a relação, digamos assim, com a cultura escrita, né. Então isso me interessou, e eu acredito que antes mesmo, então, da imprensa, já começa a haver essa construção da autoria como uma espécie de autoridade que deveria ser respeitada, né, enfim, no seu pensamento, na unidade da sua obra, etc. Certo. São 9h25 minutos, perdão. Bom dia para você que está no universo literário. Nós estamos conversando com o doutor e pesquisador de pós-doutorado em filosofia pela UFMG, o Marco Antônio Alves, que está falando sobre sua tese O Autor em Cena, uma investigação sobre a autoria e seu funcionamento na modernidade. Marco, Michel Foucault influenciou sua pesquisa e é bastante citado em sua tese. De que forma os conceitos de Foucault ajudam a entender essa relação escritor e obra? Bom, pois de diferentes maneiras, né? Eu digo o seguinte, assim, na minha tese. Primeiro que não é exatamente uma tese sobre o Michel Foucault, né? Eu não me preocupei em fazer um estudo, vamos dizer assim, de interpretação da obra dele. Mas ele foi útil, digamos assim, ao menos de 3 formas, né? Eu gostaria de ressaltar 3, digamos assim, influências do trabalho. A primeira consiste justamente no fato dele ter, da maneira como ele analisou e problematizou a noção de autor, né? Ele tem uma conferência importante que ele proferiu em 1969, que é intitulada O que é um autor, né? Essa conferência e as reflexões dele sobre a noção de autoria foram importantes para mim. Outro aspecto importante dele, né, que me influenciou muito na minha tese, foi, digamos assim, a metodologia que ele desenvolveu, sobretudo nos anos 70, que ele chamava de pesquisa genealógica, né, que é uma pesquisa histórica que tem uma dimensão filosófica e que se propõe, digamos assim, a fazer uma reconstrução de nossas maneiras de pensar, de agir, etc. Né? Então, a minha pesquisa, além de se influenciar pelas reflexões dele sobre o autor, eu também me influenciei pelas estratégias de investigação que ele chamava de genealógica. Eu me propus a fazer uma genealogia, né, do autor. E a terceira influência do Foucault diz respeito justamente no desenvolvimento dessa pesquisa genealógica. Eu também parti e considerei algumas das observações que o Foucault fez sobre isso, sobre como que se deu a emergência do autor na modernidade. Ele trata dessa ideia do que ele chama de apropriação civil, que é o momento em que o autor se torna proprietário. Ele fala da apropriação penal, quando o autor se torna um transgressor, passivo de punição, responsável por sua obra. Isso eu considerei na minha tese. Embora essa última, digamos assim, influência do Foucault na minha tese foi a menor, porque ele apenas esboçou, ele não desenvolveu isso. Foi o que eu tentei desenvolver. Nesse sentido, eu parti, digamos assim, de indicações dele e procurei avançar, procurei desenvolver mais essas intuições que ele tinha lançado, simplesmente. Certo. Em sua tese, você afirma que não basta escrever ou produzir algo para que sejamos imediatamente elevados, vamos dizer assim, à condição de autor. Por que isso? Como se forma um autor? Pois a impressão que a gente tem é que é uma coisa natural, trivial, né? Simplesmente por termos escrito algo, imediatamente assumimos, né, essa função, essa posição autoral, né? Mas se nós analisarmos outras culturas, outras épocas, a gente vai perceber que não há nada de imediato e muito menos de natural nessa posição de autor, né? Basta pensarmos, né, para não ir muito longe da nossa cultura, basta pensarmos, por exemplo, na cultura popular, por exemplo, ou naquilo que a gente chama, muitas vezes de forma pejorativa, de folclore, por exemplo. Ou pensarmos na cultura, por exemplo, indígena, dos ameríndios, nós vamos perceber que ali a gente não consegue identificar, a gente não há essa posição autoral claramente construída e identificável, né? Quem são os autores das cantigas populares, né? Quem são os autores, né, das diversas obras do folclore brasileiro, por exemplo? Quem são os autores das diversas criações ameríndias, né? A gente não identifica isso justamente porque
o contexto cultural no qual se dá a criação e a reprodução cultural, ela se dá de uma maneira diferente, né? Essa posição, ela não emerge, né? Então, a ideia, né, de emergir, né, de fazer aparecer a posição autor é característico de uma cultura específica e, no caso, né, da cultura ocidental moderna, né? Isso que eu, de alguma maneira, eu tentei mostrar na minha tese. Uhum. Agora, você utiliza do conceito de posições, sujeito, para falar das distintas posições que o autor sofreu aí ao longo dos séculos. Pensando nos tempos atuais, é possível que a internet, as mídias digitais e outros adventos reconfigurem novamente esse papel do autor? Não, certamente. Inclusive, esse é o meu objetivo agora no pós-doutorado. Uhum. Fazia parte da minha intenção inicial, quando eu comecei a escrever a tese, desenvolver também a chamada crise dessa posição autor, né, e analisar justamente as novas posições sujeito que se abrem com a internet, com o meio digital, etc. Né. Só que eu acabei circunscrevendo, reduzindo apenas a análise da modernidade, mas logo após defender minha tese, eu tive a oportunidade de pegar essa bolsa de pesquisa na UFMG e continuar meus estudos, justamente levando a minha questão para a contemporaneidade, né? Atualmente já tem 1 ano e meio, tenho um grupo de estudo, inclusive, que eu coordeno sobre filosofia e internet, e um dos objetivos meus atualmente é justamente analisar essas diferentes construções da subjetividade que se dão através dos meios digitais e da internet, né? Então, na minha opinião, com certeza novas posições sujeitos estão emergindo, né? Posições que são distintas daquelas, por exemplo, autorais, modernos. Na internet, de maneira geral, não é natural, ou pelo menos não é tão imediata assim, essa identificação de quem é o autor, né? Normalmente, a regra mais comum da circulação da informação na internet é o anonimato. E eu me interesso justamente por como a subjetividade se constrói e assume posições diferentes nas novas maneiras de circulação e recepção do discurso. Maravilha. Marco Antônio, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Sensacional o papo com você, assim. Espero que a gente converse mais vezes aqui no ar. Parabéns em nome de toda a equipe mais uma vez. E lembrando, o microfone da UFMG Educativa sempre aberto para você, tá bom? Eu que agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho. Às vezes, na academia, a gente fica muito fechado só naquele pequeno ambiente, né? Não, mas não tem problema. Oportunidades como essa são muito louváveis. Eu que parabenizo a rádio, aliás, por ter iniciativas dessa natureza. Vocês ficam lá escondidinhos, mas a gente vai lá e busca vocês. Obrigado, eu agradeço isso. Valeu, Marco. Um bom dia para você, uma boa terça. Também. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Então, conversamos com o doutor e pesquisador de pós-doutorado em filosofia pela UFMG, Marco Antônio Alves. Falamos aí sobre a relação autor e obra, tema de sua tese de doutorado intitulada O Autor em Cena, uma investigação sobre a autoria e seu funcionamento na modernidade. O trabalho aborda questões sobre o direito do autor e ganhou menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2015. Mais informações sobre essa e demais teses que receberam premiações e menções honrosas da CAPES, é só você acessar o site caps.gov.br. CAPES se escreve CAPES, então caps.gov.br. Falando de livros.